Então, em recordação que já vimos até então, nós falamos que, sobre a terminologia, nós falamos que investimento é toda vez que a empresa faz uma aquisição e lança no ativo da empresa, e esse item ela espera ter receita futura. Tá? Então, com a sua tudo que ela adquirir e lançar no ativo é um investimento, tudo que a empresa gastar na produção de bens e serviços são classificados como custo, tudo que a empresa gastar, ou seja, ela consumir algum recurso nas suas atividades operacionais, nas suas atividades administrativas, financeiras, esses valores são tidos como despesas, tá? Então a empresa necessariamente tem gasto para que tenha receita, tá? O salário do vendedor é uma despesa que sem o salário do vendedor ele não vende, não tem receita, tá? Então a despesa é um sacrifício que ela faz na expectativa de ter receita, e o custo está relacionado à produção de bens ou serviços. E o desembolso é o ato de desencaixe, ou seja, de saída de numerário. Cada vez que a empresa fizer um pagamento, estamos falando de um desembolso. Tá? Então, o desembolso é a saída do caixa, saída do banco, para fazer qualquer pagamento. Então, temos que ter em mente a distinção entre cada uma dessas figuras aqui, tá? Que é de extrema importância para tudo verificar em análise de custos. Dando continuidade, aqui estava reforçando essa ideia de que eu comprei um imóvel, lancei no ativo, é um investimento. Tive um gasto na atividade fabril, produção de bens e serviços, custo, atividade administrativa, financeira, despesa e saída do dinheiro, um desembolso. Tá? É o ato de fazer um pagamento. Aqui reafirmamos que custo não é igual a despesa. O custo é aquele gasto para o produto, ao passo que a despesa é um gasto para o período. Se estiver indo rápido, embora eu tenha falado semana passada, se estiver rápido, vocês me interrompam, tá, gente? Então, o custo é quando nós falamos um gasto para o produto, e quando fala alguma coisa para o período, que período? 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, aquele período que a gente faz a confrontação lá na contabilidade financeira, da receita com a despesa, independente do princípio da competência. Tá? Então, despesa a gente encerra lá no final do ano com a receita, ao passo que o custo ele vai para o estoque da empresa. Todo o valor que a empresa gastar vai para o estoque, ou seja, ela gastou para produzir alguma coisa e o valor dessa alguma coisa que a gente produziu vai ser contabilizado no ativo, ou seja, numa conta de estoques que a empresa vai abrir. Tá? Matéria-prima, então, quando a empresa, nós estamos falando de custo, se eu fiz uma compra de matéria-prima, esse valor eu tenho estoque de matéria-prima, ou seja, enquanto não consumi, não usei na produção, eu tenho matéria-prima estocada. No momento que o processo de produção tem início, abrimos uma conta de produtos em elaboração. E quando o produto é concluído, tem o seu processo de produção concluído, temos o produto acabado. Tá? Então, aqui, quando faz sua compra, a gente vai contabilizar numa conta de estoque de matéria-prima. No momento que entra em produção, o que nós utilizarmos na produção vem para essa outra conta do ativo, produto em elaboração, e no momento em que o produto é acabado, ele é creditado nessa conta e vem para a conta do produto acabado. Até aqui, tranquilo, gente? Isso a gente vai ser necessário para a gente, que vamos ver já daqui a pouquinho, tá? Então, temos que ter em mente essa movimentação que tem aqui. Só imaginarmos que a conta sai da matéria-prima, quando entra em produção, ela debita na conta de produto em elaboração. Quando o produto dado baixa, ele creditado, e acreditado aqui, eu debito em outra conta de ativo. É o que a gente vai ver já, tá? Isso aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, que nós vimos semana passada, tá? Isso tem a ver com a questão do regime de competências. É afirmar que despesa eu levo em conta isso aqui, tá? 1º de janeiro, 31 de dezembro. Então, normalmente, coincide com 1º de janeiro, 31 de dezembro, e tem a ver com aquele valor que a gente vai confrontar com toda a receita. Então, despesa é isso. Não é custo de produção. Volto a dizer, custo vai para o estoque da empresa. Tá? Esse que nós já falamos semana passada.
E aqui nós destacamos a importância de a empresa distinguir corretamente um valor que seja considerado gasto de um valor que seja considerado custo. Aqui temos a situação que a empresa ela tem um custo de 10 mil, despesa de 6 mil, e esse valor aqui, a empresa, se ela tem custo de 10 mil e despesa de 6 mil e produziu 1.000 unidades, eu divido o custo total de produção por 1.000 unidades e tenho custo unitário de R$10. Tá? Se a empresa tem 900 unidades, o CMV vai ser igual a 9 mil. E 900 unidades, se ela vender cada uma a R$20, ela tem uma receita de 18 mil, CMV de 9 mil, ela tem um lucro de 3 mil, porque a despesa dela foi de 6 mil reais. Tá? Só olhando nessa DRE aqui. Se outro lado ela lançar por erro, por equívoco qualquer, ela tirar um valor que era custo e lançar por indevidamente como despesa, olha o reflexo que isso vai dar na contabilização da empresa. A receita vai ser de 18 mil do mesmo jeito, que teremos as mesmas 900 unidades a R$20, a mesma receita de 18 mil reais. Entretanto, o custo da mercadoria vai ser menor. Que razão? Nós, por engano, classificamos 9 mil como custo. E 9 mil para cada 1.000 unidades, cada unidade é R$9. Então, o CPV fica menor. Por que razão? Nós teremos 900 unidades a R$9 cada uma, então nosso CPV fica menor, e quando chegar aqui embaixo, aumenta a nossa despesa. Tá? Então, assim, o lucro da empresa ele diminui em função do erro. Professor Lindolfo, tem alguém com áudio aberto? Tem alguém com áudio aberto? Aí tá dando uma interferência. Quem está falando agora aí? É Cíntia. Cíntia, aqui para mim só está aparecendo o teu agora aqui, mais ninguém. Nossa, tá dando uma interferência aqui. Aqui só aparece o seu, mais ninguém. Os demais aparecem todos como sem microfone. Vê se melhora isso, vê se continua aí o barulho. Então, aqui, voltando aqui que estava falando, nós temos a situação que um erro na classificação de um gasto tido como custo, se erroneamente for lançado como despesa, ele provoca dois problemas. Primeiro, a aferição do lucro errado, tá? E outro problema que eu mencionei semana passada, que se o custo real é 10 e nós calculamos errado em 9, ou seja, nós subavaliamos o custo de produção, a empresa pode ter um grande problema. Na verdade, dois grandes problemas. Primeiro, ela vai vai formar seu preço de vendas em cima de um custo errado, menor, e a sua receita também vai ficar errada. Ela vai ter um resultado errado e poderá sofrer alguns problemas em função de contabilização incorreta. Então, nós precisamos distinguir corretamente o que é custo-despesa e custo tem o tratamento. Ele vai para o estoque, enquanto não for vendido, permanece contabilizado no estoque, ou seja, no ativo da empresa. E a despesa, no final de cada exercício financeiro, ela tem que ser encerrada, confrontada com a receita, para que possa apurar o resultado econômico, lucro ou prejuízo. E aqui, no nosso caso, estamos tratando de custo e despesa. Tá? Eu vou avançar aqui. Então, aqui nós falamos que todo custo é um gasto, mas nem todo gasto é um custo. Toda despesa é um gasto, mas nem todo gasto é uma despesa. Ou seja, então, para reafirmar que são coisas diferentes, mas classificadas como gasto. Ora, é uma despesa associada à atividade administrativa, financeira, comercial. Se for custo, é associado a processo produtivo de bem ou serviço. E se estamos falando de gasto para lançar no ativo da empresa, estamos falando de um investimento. Tá? Então, investimento em contabilidade e análise de custos não é compra de ações, obra de arte, não é isso. É toda vez que a empresa comprar qualquer coisa, comprar uma resma de papel e lançar no seu ativo, é um investimento. Tá? Então, a gente deixar bem claro nessa terminologia que é muito importante, que nós vamos ver até o final do nosso curso. Tá? Esse aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque nós já vimos também semana passada, é só para dizer que, dependendo da circunstância, quando eu compro equipamento, quando eu faço a compra do equipamento, eu fiz o investimento na compra desse equipamento. Quando ele entra em produção,
pelo valor da depreciação dentro do processo produtivo. Pela depreciação, ele vira custo. Quando o produto está pronto para ser vendido, vira investimento. E quando eu vendo, ele vira despesa. Tá? Então, tem cada uma desses slides que está dizendo uma situação dessa para a gente verificar. Tá? Se eu comprei o equipamento e ele foi um investimento, tá? Pela depreciação, ele vai para a despesa se for um equipamento não vinculado ao processo produtivo. O equipamento do escritório, por exemplo, da administração, um veículo da administração, ele é um investimento, mas a depreciação desse bem é direto uma despesa, porque não passa pelo processo produtivo. Tá? Falando sobre o custo fixo, a diferença de custo fixo e custo variáveis, tratando da diferença entre um e outro, e falamos do custeio por absorção, tá? Que é a forma que a empresa tem de apurar custos. O custeio por absorção é aquele que ele só admite, só considera custo o que for custo fixo ou variável. A gente soma todos os valores, dividimos pela quantidade produzida e achamos o custo unitário. Então, é só somar custo fixo, variável, dividir pela quantidade produzida, achamos o valor de uma unidade. Tá? Em seguida, nós falamos sobre o que seria o custo fixo e o custo direto e o custo indireto. Custo direto é aquele que eu consigo identificar prontamente a um dado produto. Tá? Então, eu consigo identificar o quanto gastou na produção de A, B ou C. São valores de fácil identificação. Matéria-prima é quilo, litro, metro. Eu vejo quantas unidades eu usei, quantos quilos, quantos litros, quanto metro, vezes o valor de uma unidade. Eu sei o custo direto de B, de A e de C. Eu sei quanto eu gastei de energia elétrica, vejo quanto consumo de kilowatt na produção de A, B ou C. Mão de obra, qual o salário em cargos sociais? O operário que trabalhou em A, em B e em C. Eu vejo o valor da hora trabalhada, vejo quantas horas dedicou a B e a C. Temos o custo de mão de obra direta do produto A, B ou C. E quando falamos do custo indireto, são aqueles gastos que a gente consegue ver a identificação, ele beneficia a mais de um produto simultaneamente. O aluguel beneficia A, B ou C, é um custo indireto, porque eu não consigo saber quanto desse valor especificamente vem para A, B ou C. Eu tenho que criar uma forma de rateio. Supervisão, depreciação é a mesma coisa. Então, são os nossos custos indiretos que dependem de uma divisão, de um rateio para poder saber quanto cada produto A, B ou C se beneficiou desses itens. E aqui eu costumo dizer sempre, se nós desconsiderarmos, a empresa deixou de produzir B e C, só seguiu produzindo A. Todos os custos agora são diretamente observáveis, beneficiando somente a A. Então, na hipótese, aqui nesse nosso exemplo, da empresa descontinuar produto B e C, só continuar produzindo A, esses gastos aqui só beneficiam somente agora a A. Então, esses gastos que um momento ele foi custo indireto, nesse caso aqui passaria a ser custo direto em relação a A. Tá? Sendo que, mas nessa hipótese aqui, de 3 produtos simultaneamente, são nossos custos indiretos. Esse é o grande problema, que a gente tem que identificar a maneira de dividir, achar a maneira mais simples, ou padronizar a maneira de apurar, a dividir esse valor aqui para A, B ou C. São nossos custos indiretos. Eu vou avançar mais um pouquinho aqui para chegar em equivalência de produção. Bom, nós vimos que a contabilidade, a nossa legislação determina que, para fins de apuração do estoque da empresa, nós temos que contabilizar somente o valor gasto na produção daquele item. E, volto a dizer, ele só aceita que for custo fixo ou variável, ele não aceita a despesa. Então, além de ter que cumprir uma regra legal, nós temos que atender a uma determinação legal de só contabilizar como custo o que for classificado como custo. É também de extrema importância, porque se eu não consigo apurar corretamente o que é custo, eu posso ter um grande problema. Porque, primeiro, eu não sei quanto custou o meu produto a ser produzido. Se eu não sei quanto custou, eu não sei por quanto posso vender. Tá? Então, primeiro, tem que saber corretamente quanto custou para que eu possa vender. Uma outra informação de extrema importância, porque se eu sei quanto eu produzi, se eu sei quanto custa para produzir um produto, eu posso ter uma seguinte situação. Dependendo do valor que eu
custar o meu processo produtivo, vale mais a pena eu continuar a produzir ou eu prefiro comprar de alguém, terceirizar. Então, dependendo de quanto o meu processo de produção levar, de repente, meu processo de produção não é tão otimizado quanto a minha concorrência. Então, se meu processo não é tão eficaz, pode ser que eu consuma mais recursos. Então, dependendo de quanto eu custe no meu processo produtivo, vale mais a pena eu comprar pronto. Então, por isso que é de extrema importância uma correta apuração de custos. Primeiro, para fim de precificar o meu produto, e uma outra finalidade de saber se vale mais a pena continuar produzindo ou comprar pronto de alguém. Gente, até aqui tranquilo? Sim, professor, sim. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Então, sabendo que para eu entrar no processo, para eu saber a produção de qualquer coisa, necessariamente vai consumir matéria-prima. Isso estamos falando de uma empresa, uma indústria, tá? E se for uma prestação de serviços, pode ser que não tenha utilização de matéria-prima. Mas vamos, para facilitar o nosso trabalho, a nossa vida, vamos pensar numa indústria. Então, a indústria, para ela produzir o seu produto, ela vai consumir necessariamente matéria-prima, mão de obra e custos indiretos de fabricação. Então, esses são os 3 fatores que a empresa vai ter nos seus processos produtivos. Tá? Mas a questão toda é, será que se como a empresa fizer um exercício financeiro, tudo que ela começar a produzir, ela conseguirá terminar no final daquele período? Então, essa é a pergunta que tem aqui em cima, essa questão. A grande questão é que, ao final do processo produtivo, nem todas as unidades que começaram a ser produzidas são concluídas ao final do exercício financeiro. Ou seja, eu consigo mensurar naquela conta de produtos em elaboração quanto nós consumimos. Eu só sei quantas unidades nós temos pronta se eu concluir o processo de produção. Tá? Então, no momento que eu criar aquela conta de estoque de produto em elaboração e der baixa nessa conta e debitar numa conta de produto, estoque de produto acabado, eu sei o valor que eu vou atribuir ao meu estoque. E aquelas unidades que eu não tiver concluído o processo de produção? Essa unidade em processamento, inacabada ou em produção, já consumiram muitas vezes mão de obra, matéria-prima e custo indireto, mas só não estão prontos para ser vendidas. Como é que eu vou definir quanto vale, quantas unidades eu tenho? E aí vai entrar a técnica de equivalência de produção. Tá? Eu gosto de usar muito esse exemplo da lâmpada. Uma empresa que produz a lâmpada, ela produz em um dos estágios de sua produção a parte de base, a parte de baixo da lâmpada, a base, e nesse produto ela usa mão de obra direta, matéria-prima e custo indireto de fabricação. A segunda etapa que a empresa produz é aquele filamento que ela também vai produzir. Vai ver o consumo de mão de obra, custo indireto e matéria-prima. E, por fim, ela produz o bulbo, aquela parte de vidro, que também produz matéria-prima, custo indireto de fabricação e matéria-prima. No momento que a empresa junta esses 3 fatores, essas 3 peças, e ela tem o produto lâmpada, nesse momento, para juntar tudo isso e ter o produto lâmpada, ela também consome mais mão de obra, mais custo indireto e mais matéria-prima. Então, em todos os estágios da empresa, para que ela tenha um produto pronto para ser utilizado e consumido, é fácil a gente identificar quanto ela consumiu, porque foi o que vimos anteriormente. Eu somo toda a mão de obra, todo o cifre e toda a matéria-prima e divido pelas unidades produzidas. Esse é o que diz o custeio por absorção. Gente, está aqui tranquilo? Aqui tem custo fixo e custo variável. Tá? Está claro para você? Está tranquilo aí? Podemos avançar? Tranquilo. Então vamos lá. Tá tranquilo. Então vamos lá. Então aqui eu usei esse exemplo que nós vimos aqui para entender o que é o equivalente de produção. É tipo aquele cara que é tão legal que um cara vale por 2. Então seria isso aqui. Aqui vamos pensar, a empresa produz esse tipo de camisa regata e tem 2 partes de tecido que são bem semelhantes, são iguais, na verdade. Então, a parte da frente e a parte de trás. Então, nesse material aqui, ela consumiu tanto de matéria-prima, mão de obra para cortar e equipamentos para poder fazer esse corte. E aqui é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho um número X, a quantidade, quilo de tecido ou metro de tecido,
para poder produzir. Então, eu tenho duas partes de um determinado produto. Quando eu junto os dois, eu tenho uma camisa. Então, é fácil agora eu pegar todos os custos daquelas duas etapas, das duas metades da camisa e formei um produto. De fato, eu tenho uma camisa. Eu somo toda a mão de obra, toda a matéria-prima e todo o custo indireto. Eu traduzi, transformei em um produto. Eu vou lançar lá no meu estoque uma camisa que consumiu X de matéria-prima, X de mão de obra e X de custo indireto de fabricação. É fácil. O problema todo reside... aqui tem mais um slide. Então, aqui, supondo que o nosso processo de produção ele produza 30 camisas de cada vez, eu vou ver quanto eu consumia na parte da frente dessas camisas, a parte de trás das camisas, em relação à matéria-prima, custo indireto e mão de obra. Eu sei que eu terei 30 camisas prontas se o nosso custo foi igual a R$300. R$300, ao dividir por 30 camisas, nós teremos o custo unitário de R$10. É fácil, tá? Então, eu somo tudo que gastamos para produzir, dividimos por 30 e temos o valor de uma unidade pronta. É simples. O problema reside quando isso não acontece. Vamos imaginar que, no final do processo produtivo, a empresa não conclua seus produtos e nós só temos aqui tudo parte da frente. Não temos, então, a parte de trás e parte da frente. Só temos a parte da frente. Duas partes da frente não formam uma camisa. Mas, se eu juntar as duas, ela equivale a uma camisa, porque ela consumiu um número X de matéria-prima, consumiu um número tal de mão de obra e consumiu também custo indireto de fabricação. Então, se eu juntar aquelas duas metades, é o mesmo que dizer que eu tenho uma camisa. Eu não tenho a camisa, mas equivale dizer que temos uma camisa. É a mesma coisa que dizer que temos uma camisa, tá? Porque duas metades eu junto, eu formo um inteiro, tá? Então, o equivalente é isso. Eu pego duas metades, eu formo um inteiro. Que nesse caso aqui, quando vimos aquela produção de 30 unidades, se só temos aquela parte de trás, ou temos 60 unidades aqui, a metade, a parte de costas da camisa. Se eu juntar essas 60 partes, equivale a dizer que eu tinha 30 camisas. Não temos 30 camisas, tá? Então, se não temos 30 camisas, como é que eu vou apurar o custo de produção? Equivale a dizer que temos 30 camisas, pois 60 partes iguais, juntando as duas, formam 30 partes pela metade. Tá? Então, se eu juntar 60 vezes pela metade, equivale a dizer a 30 camisas prontas. Em 10 minutinhos, você vai fechar aqui, mas vou deixar encerrado daqui a pouquinho e volto a acionar novamente. Tá? Ele tem um tempo limite de 40 minutos. Então, a cada 40 minutos ele encerra e me avisa com 10 minutos de antecedência. Tá? Então, aqui, nós não temos 60 partes da frente e de trás, só temos tudo em costa. Então, se juntarmos todas elas, é o mesmo que dizer, ou seja, 60 partes iguais equivale a dizer, pela metade, equivale a dizer que temos 30 camisas. Tá? Então, essa é a técnica da equivalência de produção. Para ficar mais fácil, nós vimos com número. Tá? Vamos imaginar que a empresa ela fez a compra de matéria-primas. Tá? Então, comprou 100 mil em matéria-prima e estocou no seu estoque de matéria-primas. Estoque de matéria-prima é a conta do ativo, natureza devedora, aumenta o lançamento a débito. No momento que parte dessa matéria-prima entrou em produção, nós damos baixa, acreditamos esse valor e esse valor vai para uma conta estoque de produto em andamento, em elaboração, em processamento. Tá? Então, uma conta que indique que aquela produção ainda não se finalizou. O gasto que a empresa tem com mão de obra direta, também ele vai ser contabilizado nessa conta aqui, é como se fosse uma grande bolsa. A gente vai lançando todos os gastos necessários à produção. Em seguida, temos a apuração do custo indireto de fabricação e, nesse instante, a empresa gastou R$190 mil para produzir uma quantidade que eu não sei ainda. Tá? Quantas unidades a empresa produziu? Sei que ela gastou 190 mil. Temos três possibilidades. A primeira possibilidade, tudo que ela começou a produzir, ela acabou. Parte do que ela começou a produzir ficou em processamento com igual estágio de acabamento. Vamos ver já esse número, vai ficar mais fácil. E a terceira possibilidade
é que parte do que ficou em processamento estão com diferentes estágios de processamento. Tá? Então, o que seria isso aqui? Vamos ver o primeiro exemplo. Tudo que a empresa começou a produzir, ela terminou. Então, supondo que ela tem gasto de 190 mil, se ela produziu tudo, ela dá baixa, ela vai creditar essa conta de 190 mil. Esse valor vai para onde? Vai para a conta de produto acabado. Não é isso? Se ela deu baixa de produção e andamento, vai para a conta de produto acabado. Mas quanto vale essa conta? 190 mil. Então, essa nova conta vai valer 190 mil. Mas antes precisamos saber quanto vale uma unidade, quanto custou essa uma unidade para ser produzida. Então, dividimos 190 mil pela quantidade, supondo que tenha sido 7 mil unidades, achamos 27,14 por unidade produzida. É fácil, pegamos o custo total, dividir pela quantidade produzida, esse é o valor unitário. Então, a nossa conta de estoque de produção acabada, ou seja, creditamos aqui e debitamos aqui, uma outra conta de ativo. E lá no balanço patrimonial, vamos ter a conta de estoque de produção acabada no mesmo valor de 190 mil, ou seja, aqui dentro tem tudo de matéria-prima, tudo de mão de obra e tudo de custo indireto de fabricação está aqui dentro, representado por 7 mil unidades. Tá? Até aí tranquilo, gente. Beleza? Isso a gente viu na semana passada. Tranquilo? Posso avançar? Pode. Bom, o segundo que nós vimos foi a parte da unidade em processamento, que ficou incompleta e inacabada, ficou igual ao estágio de processamento. Então, supomos os mesmos valores, 190 mil, e que a empresa começou a produzir 7 mil unidades. Dessas 7 mil, 3 mil ficaram concluídas. Então, temos 3 mil unidades. E 4 mil menos 3, sobraram 4 mil unidades. Essas 4 mil unidades estão igual ao estágio de processamento, ou seja, feitas pela metade, como aquelas nossas camisas que vimos anteriormente. Se eu tenho 4 mil peças de camisa pela metade, 4 mil pela metade, se eu juntar cada metade com a outra, eu tenho 2 mil camisas. Então, 4 mil submetido a 50% equivale a 2 mil. Agora, eu posso dizer que eu tenho, a minha produção equivalente foi de 5 mil unidades. Tá? Se eu tenho somente 5 mil unidades, eu vou dividir 190 por 5 mil. Então, cada unidade dessa forma vai corresponder a R$ 38. Se corresponder a R$ 38, o meu estoque de produção acabada, que era de 114 mil, de que maneira? Eu tenho 3 mil unidades a R$ 38, 114 mil. Aquelas 3 mil concluídas a R$ 38, 114 mil estoque de produção acabada. E aquelas 4 mil unidades a 50%, equivalem a 2 mil, a R$ 38, 76 mil. Então, dessa forma, temos produção acabada 114 mil e produção e elaboração 76 mil. Tranquilo, gente? Aí? Posso avançar? Pessoal, posso avançar aí? Ficou alguma dúvida? Pode. Beleza. Bom, então, nosso balanço ficou dessa forma. A gente vai registrar no balanço o saldo dessas duas contas. Tá? E a terceira etapa é quando as unidades em processamento, aquelas 4 mil unidades, ficaram em estágios diferentes de processamento. Como foi isso aqui? Gastamos 190 mil para produzir 7 mil unidades, 3 mil concluídas. Então, essas 3 mil estão prontas. Usaram toda a matéria-prima, toda a mão de obra, todo o custo indireto de fabricação necessário. Aquelas 4 mil restantes, em relação ao uso da matéria-prima, consumiu 80%. Então, eu posso afirmar que 4 mil unidades em relação à matéria-prima vale 3.200 unidades. Aquelas 4 mil em relação à mão de obra, que estão com estágio de 40%, 4 mil a 40% é o mesmo que dizer que temos 1.600 unidades. E, por fim, em relação ao custo indireto de fabricação, o estágio de processamento de 60%, 4 mil a 60% é o mesmo que dizer que temos 2.400 unidades. Tá? Então, assim, nós partiremos para um outro cálculo um pouquinho diferente. Porque aqueles 50 mil de matéria-prima foram usados para produzir 3 mil unidades mais 3.200. Tá? Tá vendo? Aqui temos matéria-prima nas duas situações, acabada e em acabamento. Então, temos 6.200 unidades. Tá? Então, vamos pegar 50 mil e dividir por 6.200.
vai dar 806. Em relação à mão de obra, aqueles mesmos 60 mil vão ser suficientes para produzir 3.000 unidades mais 1.600. Então, esses 1.600 mais 3.000 unidades, 4.600. Vai dar 13,14. E o custo indireto de fabricação, 80 mil, dividido por 3.000 unidades mais 2.400. Então, vamos dividir 80 por 5.400. Vai dar um total de 14,81. Assim, nós teríamos essa forma. A produção acabada, 3.000 a 806, mais 304, mais 14,81. Produção acabada, 107 mil. Em elaboração, 3.000, vamos pegar só esses valores aqui, tá? 3.200 vezes 806, vezes 304, vezes 14,81. Então, teremos como produção em processamento 82 mil e produção acabada 107 mil. Assim, essas duas contas teriam esse saldo e o balanço patrimonial teria esse registro, tá? Gente, tranquilo? Daqui a pouquinho ele vai cair, a gente vai voltar novamente a partir desse ponto aqui. Ó. Tranquilo? E no primeiro momento pode dar assim, um nó, mas ele, quando a gente começar a praticar, vamos ver que ele é fácil, tá? Gente, Tá bom, professor. silêncio sepulcral, o que foi? Oi, alô? Oi, Tá me ouvindo, ouvindo? professor? Ah, não, sim, Ouvindo, sim, eu só disse que consegui entender. Sim, beleza, tranquilo? tô acompanhando. Sim, sim, tá indo. Tá, que ele vai desligar agora, mas, como eu falei, ele dá 40 minutos, agora está quase 42 minutos, mas ele, a qualquer instante, ele encerra sozinho. Mas se ele não encerra, vamos, já foi. Tem menos de um minuto, ele vai encerrar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar isso aqui, acabar a gravação, vou disponibilizar para vocês, e daqui a pouquinho a gente volta a partir desse ponto aqui. Ó. Aí, nesse inteirinho, se vocês puderem dar uma olhada nos exercícios, comece a olhar o exercício que tem solução no material de vocês, tá? Aí são exercícios fáceis, tem a solução, e a partir daí a gente começa a falar dos exercícios e começamos com outro tópico que tem adiante. Vamos ver já já também. Tá legal? Valeu, professor. Abração, então. Tá legal. Daqui a pouco estamos de Daqui a volta. pouco. Abraço, tchau. Ok.